Vamos lá? Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou comprovar aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre interpretação de texto no CESP para a prova aí da diplomacia. Vocês vão observar uma questão aqui, ela é tudo bem, ela é do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, outra questão do TJ Rio, mas é porque eu fiz vários vídeos comentando as provas da diplomacia, então já tô ficando escasso de material para eu trabalhar, não é? E o restante está no curso. Mas a ferramenta é a mesma, tá? Se você não, você quiser aprofundar isso daí, você pode entrar no canal do Pontos Concursos lá no YouTube e procurar o vídeo de interpretação para o CACD, tá bom? Que você vai notar lá eu interpretando várias provas aí anteriores da diplomacia. Enfim, mas eu vou mostrar as ferramentas aqui, como que elas funcionam muito bem. Primeira dica que eu vou te dar, deixa eu puxar isso aqui para cima, é o seguinte. Quando existem algumas coisas, né, que a gente precisa saber para poder fazer uma boa prova. A primeira é você conhecer a sua prova de fato. Por exemplo, você sabe muito bem que a prova do CESP é de certo ou errado. Se você errar, você perde um pontinho lá do que você havia acertado. Você perde 0,25, né, de uma questão certa sua, que é o valor de cada item, na verdade. E aí, existem situações que você tem que deixar em branco, né? Aí as pessoas falam assim, olha, eu deixei tantos por cento em branco, eu sempre escuto isso. Eu fico assim, pasma, porque não é o percentual que você vai deixar em branco que vai te aprovar, não é isso. Você tem que saber quais são as questões que você precisa deixar em branco porque são perigosas. Em língua portuguesa, eu vou te falar uma, tá? Que eu acho que vale pro inglês a mesma coisa. Vocabulário. Vocabulário é questão que a gente não faz. Por quê? Porque por mais que você tenha certeza, você não sabe bem qual é a intenção do examinador. Qual é o nível? Será que ele quer aquele vocabulário no seu sentido conotativo, sentido figurado? Às vezes ele fala, de acordo com o texto, e vai lá e cobra o primeiro sentido do dicionário. Te arrebenta na prova, tá? Então, eu, fazendo a prova do CACD, eu não faria questão do vocabulário. Eu, professora de língua portuguesa, não faria. Mesmo sabendo, a gente passa mal para fazer, mas não faria, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma prova, uma questão que ele cobra a diferença de preeminente para proeminente conforme o texto. Dá para fazer? Dá para fazer, mas eu deixaria em branco. Tranquilo? Bom, já que essa eu já expliquei, dei a dica para deixar em branco, eu vou partir para 11 e 12. Eu quero mostrar uma coisa aqui que eu sempre falo com vocês. Então, olha só. Questão 11 diz assim: o texto descreve, então deixa eu puxar para cá, né? Vou me colocar aqui para ficar mais fácil. O texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou nessa história de evolução. Olha só, o texto descreve. Vejam bem, eu estou lendo o item primeiro, antes do texto. Agora eu vou ao texto. Vamos lá. Ele diz assim: os primeiros vestígios da atividade contábil, então ele diz assim, foram encontrados na Mesopotâmia por volta de 4.000 a.C. Inicialmente eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituída por tábuas gravadas com escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis não só antecederam o aparecimento da escrita, como subsidiaram seu surgimento e evolução. E vamos embora, ó. Aí ele fala um pouquinho, vai falar sobre, embora a fiscalização de contas conste de registros mais antigos, na prática já exercida por escribas egípcios durante o reinado do faraó Menes I, foi na Grécia que se configurou o primeiro esforço, e depois ele vai lá para Roma, né? Então vamos ver. Item 11, de acordo com o que estava na prova aqui a ordem. O texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou nessa história de evolução. É interessante que quando você observa, você pensa assim, poxa, ele falou da Mesopotâmia, ele falou do Egito, ele falou da Grécia e o examinador falou de Roma. Então, ele de fato está falando sobre registros contábeis, e não deixa de ser verdade, né? Que desempenhou nesse mundo antigo. Sabe qual é o erro dessa questão? Que aí quase ninguém percebe, só percebe quem conhece muito as provas do CESP. Sabe o que é?
é a palavra descreve. Aqui está o erro, tá? É no descreve. Sabe por quê? Se você observar esse texto tem verbos no pretérito perfeito, ó, foram, né? Tem até o eram aqui no imperfeito, mas logo depois, ó, você tem o quê? Antecederam, subsidiaram, tá vendo? Se você observar bem, gente, quando a gente tem verbos com predominância no pretérito perfeito, o tipo predominante no texto é narração. Então ele está contando como foi isso no passado. É claro que dentro da narração você pode ter passagens descritivas. Aqui quando ele fala assim, ó, inicialmente eram utilizadas fichas de barro. É uma passagem descritiva por causa do imperfeito, tá? Mas guarda essa dica. Então, o texto não descreve a evolução, ele narra a evolução, tá bom? É muito simples. O CETP é assim, cara, quando você descobre, você vai ver que não tem muito sofrimento, não. Quando a gente está estudando interpretação de texto, aí você bate as tipologias, tu dá uma pista para cada um e fala. Eu não vou explicar a narração. Olha, a narração é um tipo textual que trata de uma sucessão de eventos, um determinado fluxo temporal que envolve personagens. O personagem pode ser onisciente, pode ser uma personagem em primeira pessoa. Isso não interessa ao concurso. Essa banca é muito matemática. Se você descobrir quais são os números, fechou, tá? Então, a narração, gente, encontrou o verbo no pretérito perfeito, em peso, o seu texto é narrativo. Então, o texto não descreve, ele relata, tá bom? E por fim, já aproveitando que eu falei de verbos, né? Olha só esse item 12. Peraí. Item 12, ó. Os registros contábeis precedem historicamente o surgimento, né, da escrita e também são essenciais para o entendimento e evolução dos sistemas de escrita. Se você vier aqui, registros contábeis, ó, portanto, tá? Os registros contábeis não só antecederam o aparecimento da escrita, como subsidiaram seu surgimento e evolução. Perceberam? Né? Eles não só antecederam, como subsidiaram seu surgimento e evolução. Eu vou te dar duas dicas muito importantes. Tá vendo esse historicamente? O que é isso aqui? Isso aqui é um adjunto adverbial de modo, tá? Olha aqui, terminado em mente, né? Tá? Não é de tempo, não. É de modo. Terminado em mente é modo. E preste atenção aos tempos verbais. Ó. Os registros contábeis precedem e são essenciais. Quem fez essa questão na época do TCE, a pessoa deu certo, porque isso aqui está no texto de certo modo. Está no texto, está aqui, ó. Da linha 5, né? Olha só, até a linha 7, é esse trechinho aqui, tá? Não só antecederam o aparecimento da escrita, tá certo? Que é o surgimento, o aparecimento da escrita, né? Como também subsidiaram o seu desenvolvimento. Por que que tá errado o item 12? Primeiro, pelo seguinte, historicamente, você pode até, de certo modo, considerar, não é porque aqui ele está pegando fatores históricos, então esse advérbio de modo escapa, mas precedem está no presente, o verbo ser está no presente, mas a tua interpretação está errada, tá bom? Só por isso está errado. E é isso aí mesmo. Agora, quantas vezes o CESP faz isso? Várias vezes. Aí você vai começar a perceber que você resolve a prova de português com uma velocidade inacreditável. Você não imaginava isso, tá bom? Bom, eu vou deixar mais vídeos para você, mais interpretação, mais dicas, né? Para você notar que você não pode dormir aí estudando textos do modernismo. É uma delícia, mas para diplomacia de fato não serve não, tá?